Boa noite. Irei dar início agora à nossa socialização de estágio. Esse estágio a gente realizou em dupla, que foi eu, Giovanni Galvez de Almeida, e o colega Gilvan Venâncio dos Santos. A disciplina é estágio curricular obrigatório 2 anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração, escolhemos metodologias de ensino e o tema, a importância da ludicidade nos anos iniciais. Justificativa. O nosso tema se fundamenta em decorrência de que nos anos iniciais é preciso introduzir a ludicidade como um método de ensino, pois essa metodologia facilita a aprendizagem dos alunos, proporcionando o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Bom, muitos estudos comprovam que o lúdico é uma metodologia de ensino com grande eficácia, pois além de ser uma atividade prazerosa para os alunos, propicia a aprendizagem do conteúdo desejado. Não é apenas o brincar por brincar, é uma estratégia de cativar o aluno para que aprenda o conteúdo. Os objetivos: evidenciar a relevância dos jogos e brincadeiras nos anos iniciais do ensino fundamental, como conciliar a diversão e a aprendizagem no contexto escolar, analisar a ação do docente em diferentes situações no cotidiano escolar. A gente buscou observar a turma e a professora supervisora, a sua rotina e a maneira como ela aborda o lúdico, para que assim pudéssemos introduzir as nossas metodologias. E nessa turma que a gente fez o estágio, a professora utilizava bastante dessa metodologia. Diariamente buscava estar sempre trabalhando algo lúdico. Fundamentação teórica. O lúdico está presente na prática pedagógica. O mesmo é usado para desenvolver a aprendizagem dos alunos de uma forma mais dinâmica e prazerosa. Busca, a partir da inclusão de jogos, brinquedos, brincadeiras, contação de histórias, músicas, danças, entre outras, associar a teoria com a prática. Assim, conforme o autor citado abaixo, é através dos momentos lúdicos que a criança consegue expressar de diferentes maneiras, sendo esses primordiais para o seu desenvolvimento. Diferente do que muitos pensam, a escola utiliza o lúdico como forma de auxiliar no desenvolvimento de habilidades adequadas para crianças, e não como passatempo, pois o lúdico contribui para a formação de futuros cidadãos ativos na sociedade. Bom, com base nas nossas citações, podemos observar que o lúdico contribui muito com a socialização das crianças. Auxilia inclusive aquelas que têm uma certa dificuldade em se expressar. Tem muitas pessoas que ainda dizem que o lúdico é uma mera brincadeira, porém, as crianças aprendem muito. Grande parte do aprendizado das crianças é enquanto brincam, pois elas sempre muito curiosas acabam descobrindo coisas novas diariamente. E o lúdico introduzido em sala de aula, ela é elaborada atividades onde, além daquela brincadeira, daquela satisfação da criança em brincar, se busca um aprendizado. Bom, dando continuidade, metodologia. Durante o nosso estágio, realizamos atividades compostas por vários elementos e aspectos que levaram em consideração o projeto de estágio, roteiro de observação e planos de aula. E nossa área de concentração, metodologias de ensino. Bom, como vimos, a gente procurou desde o início seguir um cronograma, que começou na execução do nosso projeto de estágio até a elaboração do PEIB. Portanto, todo passo é importante nesse processo que envolve o estágio. Buscamos trabalhar com metodologias ativas, sempre buscando uma maior participação dos alunos nas aulas. Observação. Na observação a gente traz alguns dados importantes aqui da instituição que realizamos o nosso estágio, que são turnos de funcionamento, matutino e vespertino, média de alunos por turmas, que são 30 alunos por turma, faixa etária dos alunos
que a faixa etária é de 5 a 11 anos. Quantidade de funcionários na instituição, contém 13 professores, 6 auxiliares, 2 porteiros, 2 vigilantes e 2 merendeiras. Bom, a gente traz uma questão também, que é a questão quando os pais ou responsáveis dos alunos se dirigem à escola, em plantões se dirigem à escola, né? A gente colocou isso na nossa observação. O pessoal da escola respondeu que quando é necessário, né, em reuniões, em algumas datas comemorativas, né, eles sempre se dirigem à escola nessas datas. Bom, aqui a gente tem os nossos planos de aula. Planos de aula foram elaborados de acordo com a BNCC, levando em consideração as disciplinas de cada dia e as temáticas passadas pela instituição. Bom, sobre os planos de aula, né, a professora que foi nossa supervisora, né, no estágio, foi muito acolhedora com a gente, né, nos ajudou bastante em todo o processo, e inclusive nos planos de aula, né, deixando a gente bem à vontade para poder fazer um bom plano e, consequentemente, uma boa aula. Bom, aqui a gente pode observar também, né, que temos essa foto aqui. Falar um pouco dela. Ela retrata um momento de harmonia onde participamos de uma caminhada da paz, né? Era um projeto, né, que se chama Paz nas Escolas, né? Essa caminhada foi muito interessante. A gente participou da execução de algumas partes desse projeto, né? Porque a gente já pegou o projeto no meio. Aí essa foto retrata aqui o nosso último dia de estágio, que a gente saiu encaminhada pela cidade. Como é uma cidade pequena, a gente andou várias ruas e, enfim, depois teve um piquenique, um momento muito lindo, que mostra a importância, né, da paz nas escolas. Bom, aqui a gente tem as nossas vivências. Nosso estágio foi realizado em uma escola pública situada no estado da Paraíba. Optamos por efetuar esse processo tão significante para a nossa formação numa turma do terceiro ano dos anos iniciais, que contém 19 alunos. Contamos com a colaboração de todos os profissionais da instituição, com ênfase para nossa supervisora, uma grande profissional. Bom, essa parte da vivência é a melhor parte do estágio, né? O estágio em si, a gente, quando vai começar, a gente tem um pouco de medo, né? Mas, particularmente falando, esse momento da graduação, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, nos proporciona momentos incríveis. Os anos iniciais, especialmente, é uma fase que a criança está mais independente. É muito interessante vivenciar essa prática com elas. Para mim foi um estágio fantástico em todos os sentidos. Os alunos e todos os profissionais da escola que a gente fez o estágio nos acolheram muito bem, e com isso tudo fica mais fácil e conseguimos dessa forma desenvolver uma boa prática. Bom, falando um pouco aqui dessas fotos, especialmente daqui, a foto que eu apareço, né? Foi um momento de leitura, né? Um momento que sempre está presente nas aulas, né? Que a questão da leitura de história, que é muito interessante, tem a ver com muito que a gente resolveu trabalhar no nosso estágio, que foi a ludicidade, né? Que a gente pôde perceber que, mesmo sendo uma turma de terceiro ano, é válido trazer o lúdico, né? A gente, anteriormente ao estágio, eu mesmo tinha um pensamento que o lúdico era muito mais para a educação infantil, mas a prática do estágio dos anos iniciais me mostrou que é uma temática, um método de ensino que, sendo bem trabalhado, é bem aceito pelos alunos, né? E contribui para a interação, para a socialização. É muito válido trazer essa metodologia para o dia a dia dos alunos. Retomando aqui, irei falar um pouco sobre as minhas vivências durante esse estágio. Foram 2 semanas muito gratificantes. A primeira semana de observação e a segunda de regência. Porém, desde o primeiro dia que a gente chegou na turma, a professora nos deu total liberdade para poder participar das aulas. Sempre pedia nossa ajuda para fazer leitura, para ajudar algumas crianças que tinham um pouco mais de dificuldade.
Isso foi muito notável na turma. Tinham crianças assim, algumas já tinham a leitura, já conseguiam ler perfeitamente. Já outras ainda estavam em fase de alfabetização. E eu achei muito interessante que a professora tem um cuidado muito grande com relação a isso, para conseguir conciliar esses dois níveis, digamos assim, da turma. E durante essas semanas a gente trabalhou muitas atividades lúdicas, não só na nossa semana de regência, na semana de observação também. É uma metodologia que a professora utiliza bastante. Trouxe aqui também uma foto durante a minha participação do estágio. E o que mais me cativou nesse estágio, além de todo o aprendizado, foi o carinho das crianças. Eu fiquei muito encantada, porque foram só 2 semanas, mas eles já demonstravam confiança, já demonstravam carinho pela gente. E isso foi muito gratificante para mim durante esse estágio. Aqui são nossas referências que utilizamos durante esse trabalho. E aqui, por fim, eu trouxe essa frase: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, de Paulo Freire.